Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Manhã preciosa na presença do Senhor. Os irmãos devem ter notado que hoje nós estamos sem mais um grupo de irmãos. Obrigado, querido. Que agora estão formando mais um setor no centro. Eu queria ouvir um glória a Deus de mais gente, não só do Francisco. Isso nos coloca diante de uma situação muito jóia. Porque em 2018, quando nós lançamos o que na época era Projeto Colheita 2025, nós falamos de várias congregações na cidade. Então hoje, 2023, nós já somos 5 congregações na cidade. Então a gente devia dizer glória a Deus. Somos 5 congregações na cidade e seremos mais. Amém? Porque desejamos alcançar pessoas para Jesus. Desejamos que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E também desejamos que mais pessoas sirvam ao Senhor com todos os seus dons e ministérios que foram repartidos ao Senhor, do Senhor para essas pessoas. Isso quer dizer que cada um de nós se torna ainda mais responsável pela igreja que somos. Vou repetir isto. Cada um de nós se torna ainda mais responsável pela igreja que somos, pelo culto que realizamos, pelas bênçãos que repartimos, pela qualidade de vida que temos. Quando somos uma grande multidão, a gente sempre acha que tem alguém que vai fazer o nosso lugar, não é? Vou dar um exemplo que me veio na cabeça, talvez não seja o melhor, mas foi o que me veio. Quando uma casa tem um funcionário, uma funcionária, alguém que trabalha como nos serviços domésticos, você vê um chão sujo, o que é que você faz? Você chama a funcionária ou o funcionário. E você espera que alguém faça, mas quando não tem mais o funcionário, o que é que você faz? Espero que você faça. Espera que a mãe faça, que o pai faça, que o filho faça, ou o que vê a necessidade resolve o problema. É assim que deve ser a vida cristã. Uma igreja de muitos membros é uma igreja de muitos dons. É verdade que somos pessoas, temos necessidades, mas na medida que temos necessidades e pertencemos à igreja, as necessidades são supridas pela própria igreja. Mas de que maneira essa necessidade é suprida? Pela multiplicidade dos dons que operam nesta congregação. Ou seja, você está sentindo de falta de alguém aqui hoje? Eu queria que alguém me dissesse quem não está aqui hoje que devia estar. Oi? Cíntia e Cris. Quem mais? Oi? Maurício e Silvia? Sim, todos os Barbosa. Tem algum Barbosa aqui? Todos os Barbosa. Quem mais? Ana Luísa está falando alguém lá? A Laura e toda a sua casa, não é? Não estou vendo a família aqui. Quem? Ivana e Gabriel não são mais desse setor. Lamento informar que agora vai ser a prata da casa, ok? Marquinhos e Companhia Limitada nos liderarão na música. Amém? Tremeu a base aí, companheiro? Oh, glória! Quem mais? Quem? Edith. Edith está faltando. Então eu vou pedir uma coisa para você agora. Você vai pegar o seu celular agora. Pede pegar, estou esperando você pegar o celular. Está permitido. Pega o seu celular, por favor. E quem tem o contato de Cíntia e Cristiano, manda uma mensagem. Vocês estão fazendo muita falta hoje aqui.
Ok. Quem foi mais? Edith. Todo mundo, vai todo mundo. Manda para Edith agora. Você está fazendo muita falta aqui. Quem tem o contato de Marcos, Fabiana e Laura e Pedro? Faz favor. Quem vai mandar para a família Marcos e Fabiana? Ela vai mandar? Alguém mais vai mandar? Aqui vai mandar também, porque são pessoas menos, talvez, conhecidas da maioria. Quem mais? Raquel e Tadeu. Meu Deus, que falta ilustre. A Fran. Você vai mandar para a Fran? Aí, cadê o celular? Você está sem celular? Que bênção, mas hoje é necessário. Pega o celular aí. A Fran é do centro? Não, a Fran é daqui. A Fran é do grupo do João e da Rebeca. A Fran é nossa. Todo mundo diz, a Fran é nossa. Vamos aprender a fazer isso, né? Vamos identificar quem somos nós agora. Júnior, meu Deus do céu. Só falta ele, né? Quem tem o contato do Júnior, da Camila? A Camila está aqui, não manda para ela. Mas manda para o Júnior. Quem tem o contato do Júnior aí no celular? Está aí? Manda aí. O Alexandre e a Bárbara. Olha quanta gente nós somos, está vendo? Quem tem o contato do Alexandre e da Bárbara? Faz favor. Fala, querido. Eita Jesus, outra falta ilustre. Elcio e Lene, já mandou? Ah, mas tem que mais gente mandar. Tem que engarrafar o WhatsApp. Mandou não? Elcio e Lene. Mas bota assim com muitos us, né? Assim faz no WhatsApp, quando você quer dar uma ênfase. Eu não conheço muita linguagem do WhatsApp não, mas é assim, né? Muita. É assim, né? Fazem isso, né? Beleza. Quem mais? Muito bem. Cadê sua esposa, André? Ela foi fazer o quê? Um concurso? Quem tem o contato da esposa do André? Manda você para... Não, brincadeira. Você está fazendo muita falta. Por que eu estou fazendo esse exercício com os irmãos? Para a gente perceber que a gente se pertence mutuamente. Nós pertencemos uns aos outros. E a gente tem que parar com aquela ideia de que eu vou assistir o culto hoje. Não, nós não vamos assistir culto nenhum. Porque só tem uma pessoa que assiste o nosso culto. Quem é a única pessoa que vem assistir o nosso culto? É aquele para quem é o culto. Para quem é o culto? Ele é o dono do culto. Nós cultuamos a Deus. Então Ele é o que assiste. E todos nós fazemos o quê? Nós ofertamos a Ele. Nós cultuamos a Ele. Nós entregamos algo a Ele. Amém? Está claro isso? Então todos nós agora que pertencemos a setor Eugênio Lacerda, precisamos nos compreender como agentes que fazem esse setor acontecer. E nós vamos fazer esse setor acontecer. Quem está comigo? Mário, eu senti uma força aí nesse seu olhar para mim. Diga eu, Mário. É glória a Deus. Isso. Vamos fazer esse setor acontecer. Amém, irmãos? Vamos fazer essa congregação multiplicar. Nós temos vários privilégios aqui. Um deles é que já temos até um lugar. Eu não sei se isso é privilégio ou é problema. Ainda vou descobrir. Porque esse lugar aqui ainda nos dá um certo conforto, né? Mas eu vou falar com os pastores, de repente a gente marca um culto numa praça. Ops, depois eu falo. Vamos sair um pouco mais do nosso conforto para a gente perceber que nossa missão é para fora. Dado o meu recado sobre esse momento que nós estamos vivendo, quero continuar a palavra que temos ouvido nos últimos dias. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor continue agora no controle desse culto que estamos prestando a Ti, e que a Tua palavra venha para que a gente Te cultue melhor, viva de acordo com o Teu coração, que a Tua palavra venha e nos mude um pouco mais nesta manhã, em nome de Jesus. Quem diz amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5.
Estamos já há algumas semanas compartilhando com os irmãos sobre o tema andar no Espírito. Do ordinário até o extraordinário. E eu quero continuar nesse tema hoje, focando em aspectos mais práticos desse andar no Espírito. Vamos à carta aos Gálatas. Vamos ler um texto maravilhoso e longo, e eu peço que a gente leia com atenção, muita atenção, cada versículo desse texto. Vamos ler a partir do verso 16 e vamos até o verso 25. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando... Vamos até o 25. Vamos ler juntos o 25 ali naquela versão, para ler todo mundo junto igual. 1, 2, 3 já. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora vá a Romanos, capítulo 8. São dois textos que se completam. Inclusive, parece que o apóstolo Paulo usa expressões muito iguais e muito correspondentes num texto e no outro. Romanos 8, a partir do verso 1 até o verso 6, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida... Repita, por favor, essa lei. Lei do quê? Outra vez, lei do quê? Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou de qual lei? Lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Aleluia. Vamos voltar ainda nesses dois textos, mas eu quero fazer uma introdução antes da gente voltar especificamente para eles. Quero lembrar aos irmãos que, de certa forma, nós estamos vivendo a melhor época no curso da operação de Deus na terra. Escuta isso, por favor. Nós estamos vivendo a melhor época do curso da operação de Deus na terra. Gente, não tem câmera.
Que maravilha, a gente pode ficar à vontade. Ops. Porque eu digo que nós estamos vivendo a melhor época da ação de Deus na terra. Num primeiro momento, quando a gente vê a operação de Deus, por exemplo, no povo de Israel, realizando aqueles milagres maravilhosos, e a gente olha aquilo e diz, uau, que época! Mas eram eventos esporádicos de Deus, alcançando um determinado número de pessoas. Depois eu vou falar de um segundo momento da ação de Deus na história, que foi quando Jesus veio em carne. E aí a gente olha para aquela época, para aqueles anos que Jesus esteve aqui em carne e vivendo entre as pessoas, fez aqueles milagres todos que, segundo João, não caberia os livros que seriam escritos se todos os milagres fossem realizados. Que época maravilhosa, não é verdade? Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes eu fico pensando, como eu queria ter vivido naquele momento. Como eu queria ter tocado nele. Como eu queria ter dado uma de Maria e caído aos pés dele numa casa e ficar ouvindo ele falar o tempo todo, olhando nos olhos dele. Como eu queria ter andado com ele pelas ruas da Galileia e vendo os milagres que ele fazia, celebrar o seu nome. De fato deve ter sido uma época maravilhosa. Mas se a época pré-Jesus e se a época que Jesus veio em carne fosse a melhor época, fossem as melhores épocas, Jesus não teria dito algo aos discípulos que para mim é muito decisivo para definir a melhor época. Ele disse assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Você entende o que Jesus está dizendo? Eu tenho que ir. E aí Jesus avisa, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês outro Consolador, e ele avisa que esse Consolador já habitava entre eles, mas agora haveria uma novidade. E eu peço ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para a gente perceber a grandeza dessa novidade. Qual é a grandeza dessa novidade? Ele habita no meio de vocês, mas ele vai habitar dentro de vocês. Por isso eu ouso dizer que nós estamos vivendo a melhor época da operação de Deus na terra até agora. Há muita coisa fantástica de Deus que vai vir, mas até agora nós vivemos a melhor época da ação de Deus sobre a terra. Por quê? Porque nós não estamos, num primeiro momento, vendo milagres de Deus esporadicamente, a presença de Deus esporadicamente. Em alguns momentos, nós não estamos vendo um Jesus em carne, que está em um determinado lugar geográfico, realizando uma obra. Nós estamos agora com Deus morando dentro da gente, em todo o tempo, para realizar qualquer coisa que Ele queira, em qualquer momento e em qualquer lugar. Eu pergunto para os irmãos, é ou não é este o melhor momento da história da ação de Deus sobre a terra? Você fala assim, mas com a vinda de Jesus, de fato foi maravilhoso. Eu concordo, eu não posso discordar de você. Mas se a gente perceber que existe agora um Jesus, diga assim comigo, Cristo vive em mim. E aí tem um mistério de Deus que é Cristo e a igreja como um só, que a gente ainda precisa entender um pouco mais também. Mas Cristo habita no seu corpo, e o seu corpo se move pela terra. O Espírito Santo é Cristo habitando em nós. Então agora nós não precisamos ir a um determinado lugar para encontrar Deus, porque agora nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar. Nós não precisamos marcar uma data para encontrar Deus, porque agora Deus está conosco em todo o tempo. Mas a nossa mente religiosa ainda resiste a essa vida tão fantástica com Deus. Porque a nossa mente religiosa espera o domingo chegar.
Nossa mente religiosa espera a reunião do grupo caseiro chegar. Nossa mente religiosa espera um arrepio acontecer. Mas não importa onde estejamos, não importa o estado de nossa alma, não importa a circunstância que esteja acontecendo, há uma palavra que dita essa nova maneira de viver em relação à presença de Deus, que é Jesus dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Diga, Ele está conosco. E Ele está em mim. Ele está em nós. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Agora, claro que como toda a verdade eterna da Escritura, é a revelação e é o cultivar essa verdade que nos faz experimentar essa verdade. Já eu toco mais nisso aí. Mas nós estamos numa nova e maravilhosa era da ação de Deus na terra, que é Deus habitando em nós. E esse é o melhor tempo da ação de Deus na história até aqui. Então nós vemos o apóstolo Paulo ensinando a viver nessa dimensão. E aí, esse é a grande questão essa. Ok, então, Deus está dentro da gente, a presença de Deus agora é uma realidade, e como nós vamos experienciar isso? Como nós vamos experimentar isso? Como nós vamos andar nesta dimensão? Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo crê que o que eu estou pregando aqui está na Bíblia e é verdade? Que Deus está em nós? Sim ou não? Amém? Que Deus está conosco? Amém? Ok. Você percebe Ele todo o tempo? Pode responder. Irmãos, um dos benefícios da gente estar em pouca gente é que a gente pode bater papo, a gente pode conversar. E na verdade eu queria muito que essa conversa eu tivesse numa rodinha lá na sua casa, comendo o seu churrasco, viu? Se você quisesse chegar mais perto de mim, eu te garanto que eu não faço mal a ninguém. Fica tão longe, oh meu Deus. Vamos botar uma divisória ali, Francisco, né? Para a galera não ficar no fundo. Uma coisa linda, que obediência rápida. Coisa linda, minha irmã. Olha, isso é cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz isso aí. A gente não... Parece que está um pouco aquém, né? Em termos de experiência de vida com a realidade que está sendo dita pela Escritura. Vamos conversar um pouquinho sobre isto. Por que será que a gente não experimenta Deus como a gente poderia experimentar? Por que será que é tão difícil a gente... Eu queria apontar aqui para os irmãos 3 razões para a gente acabar com elas hoje. Obrigado, querido. 3 razões para a gente acabar com elas hoje. Oh Jesus, que pouca fé nesse ambiente. Não, tem fé aqui, não tem? É que você está com receio do que eu vou dizer, né? Por favor, vê se alguma dessas coisas tem a ver com você. E enquanto eu estou aqui falando, você está falando com o Senhor: Senhor, eu não quero mais esse negócio não, está me atrapalhando. Note que o apóstolo Paulo aqui, nos textos que lemos, ele fala uma frase maravilhosa: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então ele está admitindo que todos nós que fomos convertidos já vivemos pelo Espírito. Porque Efésios capítulo 2, verso 1 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A vida que nós recebemos na conversão é a vida pelo Espírito. Nós estamos agora numa dimensão espiritual, não estamos mais numa dimensão carnal. Agora, se recebemos desta vida, nascemos de novo, lembra? Da água e do Espírito. Recebemos essa nova vida, que é uma vida espiritual. Agora vamos aprender a viver de acordo com esta vida
espiritual. Então, por isso ele fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se já temos a vida de Deus, vamos andar de acordo com a vida de Deus. Por isso que no começo do texto de Gálatas, o andar no Espírito é uma ordem. Por que essa ordem pode ser dada? Porque ela já é possível. Deus nunca nos dá uma ordem que não pode ser cumprida. Concorda com isso ou não? Se ele fala assim, andai no Espírito, é porque pode ser cumprido ou não? Pode ser cumprido. Porque ele mesmo nos capacita a cumprir esta ordem. Então, por que ele dá a ordem andar no Espírito? Porque nós já temos a vida do Espírito, então nós podemos andar de acordo com o Espírito. Agora vou às 3 coisas que atrapalham. Tem um troço, que é a única coisa que a Bíblia diz que Deus resiste. Quem se lembra? Tem um troço muito ruim, que é Deus não resiste ao pecador. Sabia disso? Deus ama o pecador. Deus ama o frágil. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Se ele não amasse o pecador, a gente não estava aqui, não é? Mas tem uma coisa que Deus resiste, que Deus fala, eu não quero, não me envolvo, não vou chegar. O que é? A soberba. Tem esse troço que faz parte da carne, faz parte da natureza pecaminosa, que é complicador do andar no Espírito. Porque andar no Espírito é o seguinte, vem cá, filha, vamos fazer um teatrinho aqui. Andar no Espírito, irmãos, é literalmente caminhar junto. Tomar decisões de acordo com a pessoa com quem você anda. Fazer escolhas baseadas na pessoa que está te guiando, te conduzindo. Ok, eu estou andando junto com Jennifer, vamos andar até ali, filha. Ela está do meu lado, mas eu estou quieto. Isso é andar no Espírito? Não, isso é andar com soberba, achando que eu não preciso da presença que me foi dada. Outras pessoas fazem o seguinte, andar no Espírito. Vamos, filho, vamos andar no Espírito. Soberba extrema. Mas não é o que acontece com a maioria de nós, não. O que acontece com a maioria de nós é isso, vamos andar. Obrigado. Deu para entender? E por que a gente ignora a presença do Espírito? Por que a gente não usufrui da presença do Espírito? Porque a gente acha que já sabe, que já tem e que já pode. Eu já sei dirigir, então eu não preciso da presença do Espírito quando eu estou no carro. Posso inclusive fazer o que eu quiser no trânsito, porque eu já sei. Posso passar no sinal vermelho, porque eu não preciso que o Espírito Santo me diga sobre isto. Deu para entender? Eu já sei ser marido, sou casado há 24 anos. Glória a Deus, vamos fazer bodas de prata. Eu já sei ser marido, então agora eu exerço o meu ministério de ser marido. Eu não preciso mais consultar o Espírito. Eu não preciso mais ver qual é o que o Espírito está me dizendo naquele dia sobre meu casamento, porque eu já sei. Eu já tenho os recursos, eu já posso fazer do jeito que eu quero. Inclusive eu nem preciso depender do Espírito, porque quando no meu banco não tem dinheiro, tem o cartão de crédito. A gente aprende a colocar outras coisas na presença da nossa vida, e a gente esquece de que a gente tem uma palavra de Jesus dizendo assim, ó, sem mim. Fala de igreja, que você conhece já, está careca de saber, alguns estão cabeludos de saber. Sem mim, nada. Quantas coisas? Nada podeis fazer. Não é que Deus está nos chamando de crianças, não é que Deus está nos chamando de incapazes. Deus está nos convidando a usufruir um relacionamento. Porque até mesmo aquilo que a gente sabe porque foi instruído. Aquilo que a gente pode, porque Ele nos capacitou. O que tem porque foi dado.
Então Deus não está querendo que a gente viva como crianças infantis, mas Deus está querendo que a gente usufrua de um relacionamento em que você reparte o que tem, mesmo tendo, mesmo sabendo, mesmo podendo. Você envolve a presença do Espírito, porque isso te livra da soberba. Está dando para entender? Deixa a Neuza contar uma experiência aqui para vocês. Bom dia, queridos. Cara inchada porque eu acabei de receber um abraço do Espírito Santo ali. Chorei até agora. Eu tive uma experiência muito interessante. Um dia eu estava dirigindo, estava com Jennifer no carro e estava em Valinhos. Então não sei andar em Valinhos, sei um pedacinho só. E nesse dia, a gente tinha deixado uns pastores lá na chácara e eu voltei com ela no carro. E ela ligou o celular no GPS e eu estava dirigindo, né? E olhar para o retrovisor, para o outro, para o GPS, não tenho tanta habilidade assim. E eu precisei sair de uma via e pegar outra e quase assim, mas assim, quase. Na verdade, eu não sei como foi que eu bati num carro que veio do lado, assim. Eu não vi, porque era um ponto cego do retrovisor de cá, e o daqui eu não observei. Erro meu, inabilidade minha, tudo mais, né? E na hora eu falei, meu Deus, um anjo. Não tinha como eu não ter batido. E fiquei falando isso, né? Tinha um anjo, e o anjo segurou, e tremendo assim, né? Porque o carro buzinou com tudo, e aquele susto que a gente toma. E eu repetia toda hora, nossa filha, tinha um anjo ali. Não, foi Deus. Não tinha como eu não ter batido. Realmente, não tinha como eu não ter batido. E ainda muito nervosa, dirigindo, veio uma voz no meu coração e falando assim, sempre sou eu. Quando você pensa que fez tudo direitinho, que não errou, e quando você erra e eu te livro. Sempre é sobre mim. E na hora eu comecei a chorar. Aí até a Jenny ficou assim, mãe, passou, né? Tá tudo bem. Mas não era mais por isso que eu estava chorando, né? Eu estava chorando pelo que o Senhor falou. Que a gente acredita que Deus faz, que quando a gente sabe fazer, é a gente que faz, né? E a gente faz no automático muita coisa que a gente acredita que a gente sabe. Que tem a ver com a nossa habilidade, que tem a ver com o que a gente aprendeu, que tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com a nossa disciplina. Mas até isso é Ele. E Ele falou assim, de quantas coisas eu te livro e você nem viu. Porque você pensou que fez tudo direitinho, né? E nessa manhã Deus falou comigo, que tudo é sobre Ele. Que a minha habilidade, que eu penso que é minha, vem dEle. Que as coisas que eu penso que fiz certo, foi Ele que me fez fazer. Foi Ele quem me conduziu, né? Então, é isso. Aleluia. Deu para entender? Andar no Espírito é cultivar uma dependência do Espírito. Em qualquer situação. Naquelas que são rotineiras, habituais, que a gente já sabe. E naquelas que a gente não sabe, que são eventuais, que são surpresas. Em todo o tempo. Ter uma atitude humilde para com o Espírito Santo. O que é humilde? É sem mim nada podeis fazer. É reconhecer isto. Olha o texto que eu citei para vocês agora com o contexto. Tiago 4, 5. Põe um versículo antes, filho. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Irmãos, esperem, fica aí. Irmãos, por favor, lê esse negócio que está entre aspas ali no texto. É com ciúme, ou seja, é com zelo, é com fazer questão.
O Espírito Santo faz questão de nós. Eita! Então fica o Espírito Santo. Anda aí um pouquinho. Agora eu sou o Espírito Santo, ela é ela, tá? Vai. Fica o Espírito Santo assim. Oi, Jenny. Que dia lindo, hein? Vamos conversar? E ela continua andando, ignorando. Ou ela não faz isso, ela muda de atitude, ela percebe a presença. Oi, Jenny. Oi, Que bom ver você hoje. bom te ver também. Você amanheceu mais linda do que ontem. Poxa, obrigada. Temos algumas coisas para fazer hoje, vamos? Bora. Vamos na faculdade hoje? Bora. Sabe aquela menina que você orou sobre ela ontem? Então eu quero falar com ela hoje. Então fechou. Vamos junto? Bora. Tá comigo? Tô. Ô, glória. Então vamos lá. E a gente anda dada a mão e a gente interage. A gente interage. Por que a gente interage? Porque essa companhia que está do meu lado é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas do ano. É um privilégio. E ele fica fazendo questão da presença dela. Ele fica fazendo questão de guardá-la. Ele fica fazendo questão de protegê-la. Ele fica fazendo questão de guiá-la nesse dia. Porque cada dia na presença de Deus pode se tornar um dia inesquecível. Aleluia. Obrigado. Se bem que está uma delícia ficar com você aqui o tempo todo, mas tudo bem, vai. É com ciúme que ele o quê? Por favor, coloque essas expressões não na humanidade, mas na divindade. Porque são expressões que temos dificuldade de colocar na divindade, né? Ciúme e ansiedade, não parece coisa da carne? Mas aí, considerando Deus que é perfeito, ciúme é zelo e ansiedade é fazer questão. É um desejo enorme. Então nós temos Deus que está aqui, que está em nós, fazendo questão de se relacionar. E nós temos a gente, na nossa soberba, desprezando, ignorando, esquecendo da presença. Então é simples usufruir da presença. Olha só, verso seguinte, que é o problema. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, a quem Deus resiste? Deus resiste aos soberbos. Mas o que faz Ele com os humildes? Irmão, se você for estudar sobre o Espírito Santo, você vai perceber que em alguns momentos Ele é chamado de Espírito da graça. É quase, dá para confundir o Espírito Santo com a manifestação da graça de Deus. Porque pelo amor de Deus, irmãos, Deus habitar nisso aqui é graça, né? É ou não é? É graça. Aleluia. O Espírito Santo está fazendo questão da gente. O Espírito Santo faz questão de você. Faz questão de você. Ele tem um zelo que faz Ele querer nos guardar o tempo inteiro. E Ele tem uma, entre aspas, bem grandes. Ele anseia, Ele deseja, Ele tem um desejo profundo. A segunda coisa que dificulta a experiência com a presença do Espírito é a carnalidade de Gálatas 5. Quem aqui sabe o que é carne de Gálatas 5? Eu já falei, mas você está lembrado? Sabe o que é carne? Carne é uma natureza dentro de você que quer mandar na sua vida. Desculpa, eu vou exagerar. Carne é um troço. Ô, bênção! Edith chegou, irmãos. Glória a Deus. Olha, ela disse que chamaram ela. Quem fez isso? Meu Senhor, que coisa linda! Olha só, irmãos, está vendo como que é? A gente chama aqueles que pertencem a nós e eles vêm. Entendeu, né? Depois Francisco te explica, tá? Ouviu o Espírito Santo através dos irmãos e veio rapidinho. Carne é um troço. Fala um troço. Expressão muito baiana, né? É uma coisa ruim. Vou exagerar. Carne é uma porcaria. Carne é um lixo que tem mania de ser Deus. A carne é a manifestação da vontade que se opõe a Deus. Gálatas,
Aos Gálatas, Paulo diz: olha, o espírito e a carne são opostos entre si. E essa oposição faz com que vocês tenham dificuldade de fazer o que vocês realmente querem. O que é que Paulo está dizendo aí? Bom, existe uma vontade santificada na gente. Existe a vontade que o Espírito Santo produz na gente. E a carne trabalha para que a vontade do Espírito Santo não seja feita. Como é que a carne faz isso? A carne trabalha produzindo uma vontade oposta. E eu vou te dizer como é que ela se manifesta. Aquele célebre exemplo: você vai orar hoje de manhã porque você quer cultivar a presença. Aí a carne diz o que para você? Mas você dormiu tarde ontem, você trabalhou tanto ontem. A carne sempre aparece como se ela fosse uma coisa boazinha que está querendo cuidar de você. E ela te oferece sempre uma recompensa, mas a recompensa da carne é carnal. Então ela é a recompensa fugaz, passageira, momentânea e que tem uma consequência mortal depois. Porque lemos que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito gera vida e gera paz. Então a carne fica produzindo vontades contrárias dentro de você. Contrárias ao quê? À vontade de Deus. E a carne, ela se apresenta a você como se ela fosse toda poderosa, como se ela fosse impossível de ser vencida. Senhor, por favor, revela isso para nós. Revelar o quê? A carne mente. Repete. Mentira é uma das obras da carne. Está escrito que Jesus Cristo na sua carne condenou o pecado. Isso quer dizer que Jesus Cristo enfraqueceu o poder da carne de nos dominar por meio do pecado. É uma questão de fé. Então quando a carne lança aquela vontade que parece um vulcão de fogo do inferno que está tentando te dominar, te controlar, você olha para ela e diz: mas eu não ando segundo você, eu ando segundo o Espírito. Quantos creem que isso é possível? Você tem que crer na obra da cruz, não é crer em você, deu para entender? Porque eu de mim mesmo vou ceder a carne o tempo inteiro. Mas primeiro você precisa entender que a carne não presta, ela é mentirosa, que toda vontade que a carne produz é oposta à vontade do Espírito Santo. Então é uma vontade ruim, é uma vontade má, é uma vontade que te leva para o pecado, para o mal, para o inferno. Então você tem que aprender a discernir essa vontade da carne. Como se aprende? Ouvindo o Espírito. Aleluia, ouvindo o Espírito. E aí você vai discernir essa vontade e não vai chegar diante da vontade da carne e dizer assim: ah, eu não consigo, eu não aguento, a carne me domina, a carne me controla. Porque nós lemos na Escritura que existe uma escolha: ou você se inclina para a carne, ou você se inclina para o Espírito. Cogitar das coisas da carne, que nós lemos em Romanos 8, é o mesmo que pensar e sentir de acordo com o que a carne está ditando. Ah, meus irmãos, como eu oro para que o Espírito Santo traga revelação sobre isso. Eu me lembro o dia que eu entendi isso pela primeira vez e a minha vida cristã mudou radicalmente. Quando eu entendi o quê? Quando eu entendi que a carne não manda mais em mim, porque quem manda agora em mim é o Senhor Jesus. Você crê nisso? Eu pergunto e eu quero que você responda para você, para Deus. Eu quero que você responda: quem governa a sua vida? Quem manda em você? Quem controla você? Se você se converteu a Cristo e o Espírito Santo habita em você, você é guiado por Ele, é guiado pelo Espírito. Então você não precisa mais ceder à carne, você precisa duvidar da carne. Mas eu te pergunto, por que às vezes você duvida do Espírito, mas acredita na carne? Quando a carne diz você é um mentiroso, e o Espírito diz não, eu já te libertei da mentira. Se você acredita na carne, você vai voltar a mentir. Mas se você acredita no Espírito, você não mente mais.
Quando o Espírito Santo diz para você, você é tal pessoa, porque eu te fiz assim. Aí a carne diz, você não é nada disso, você é outra coisa. Dependendo de quem você acredita, você segue. Entende? Então agora o Espírito nos convida a andar com Ele, prestar atenção nele, escutar o que Ele diz. E nós não vamos satisfazer as paixões da carne. Quando você é controlado pela carne, e quando a carne diz assim, olha, faça o que eu estou te dizendo que depois eu te recompenso. Você sabe a culpa e a condenação que vem sobre você depois que você cede. Mas quando você cede ao Espírito, você sabe a liberdade e a paz que você sente depois que cede. Ceder ao Espírito. Ceder ao Espírito é não resistir a Ele. É deixar que Ele controle. Vamos tomar uma decisão de deixar a soberba de lado agora? Quem está comigo? Eu só peço a decisão, porque quem vai realizar é o Espírito. Eu quero te convidar só uma decisão de refletir sobre isso, Senhor. Eu não quero ser soberbo, eu não quero ficar mandando em mim, eu não quero achar que eu já sei, já tenho, já posso. Que tal você dizer, eu creio no que a Escritura diz? Eu creio que o Espírito Santo agora é o meu controlador, é o meu governante, é quem me lidera. Que tal você crer nisso e quando a carne tentar se manifestar, você não andar segundo ela, você duvidar dela? Às vezes a gente que prega tem uma dificuldade de passar o que a gente está vendo. É libertador isso. É maravilhoso isso. Ele me libertou. Está escrito em Efésios 2. Eu andava de acordo com a vontade da carne e dos pensamentos, mas agora Ele me libertou. E agora existe uma outra lei. A lei governava a minha vida antes, era a lei do pecado e da morte, porque a carne era mais forte na minha vida, era a única força que prevalecia, mas agora há uma outra força que prevalece, é a força do Espírito Santo, é aquilo que Jesus fez na cruz, e que permitiu Ele vir morar aqui dentro, e agora Ele governa no trono do meu coração. E agora o Espírito Santo, que é muito, infinitamente mais poderoso que a carne, agora Ele está no controle. E eu entrego o controle. E eu aceito o controle dEle. E eu duvido da carne, mas eu não duvido do meu Senhor. O meu Senhor diz, Tony, você é um marido que ama a sua esposa como eu amei a igreja. E eu, sem julgar que já alcancei, acredito nele. E aí Ele vai me fazendo amar minha esposa como Jesus amou a igreja, de fé em fé. Você precisa ler a Escritura como quem lê a verdade que te alcança, não como quem lê a verdade que te deixa tenso. Eita! A verdade que me alcança é a verdade que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A verdade que me alcança é que agora Cristo vive em mim. Aleluia. Verdade que me alcança. Ei, Jesus lindo. Terceira e última coisa que nos atrapalha são as nossas distrações, muitos barulhos. E eu vou te dar umas dicas como vencer isso, mas queria que você prestasse atenção. São as distrações. A gente acha muita coisa importante. A gente acha muita coisa necessária. Por isso que a vida do Espírito passa por uma vida de contemplação, uma vida de solitude, uma vida de aprender a viver com silêncio. Eu queria te pedir, irmão querido, você quer uma vida cheia do sobrenatural de Deus? Você quer uma vida que é controlada pelo Espírito? Aprenda a cultivar
seu relacionamento com Deus no silêncio. Reserve pelo menos um pouco do seu dia, de preferência no começo dele, para que você não escute barulho nenhum. Porque o Espírito Santo fala. Você sabia que ele fala? Quando a gente cultiva o silêncio, a gente aprende a ficar em silêncio até com os barulhos em volta. Na minha juventude, dias atrás, eu passei alguns anos muito intensos, eu tinha que trabalhar para me sustentar na faculdade, e meu curso era integral, então eu tinha que trabalhar de noite. Então eu ficava na faculdade, às vezes de 7 da manhã às 5 da tarde, depois saía direto para o trabalho, que era das 7 da noite a 1 da manhã. E meu tempo ficou muito escasso. E o meu pai me ministrou uma bênção, que funciona até hoje. Meu pai olhou para mim, vendo meu cansaço, e falou: filho, eu te abençoo, para que 15 minutos de descanso se torne horas de descanso na sua vida. Tem o efeito de horas. Bênção do meu pai. Eu tinha 15 minutos na hora do trabalho para ficar quieto. Eu ia para o banheiro, fechava a porta e eu orava por 15 minutos. Parecia horas. Eu quero te animar, irmão querido. Marque encontro com hora marcada com o Espírito Santo. Não importa onde seja. Marque encontro e dê atenção exclusiva para Ele. Faça isso, irmão querido, e deixe essa vida de solitude crescer. E também aprenda, já falei disso na outra vez, aprenda o cotidiano com Ele. A envolver, isso para mim é orar sem cessar. É uma mente ligada na dele o tempo todo. Sem ficar separando o que é espiritual do que é natural. Porque para quem é espiritual, tudo é espiritual. Eu vou falar uma coisa, talvez você se escandalize comigo. Mas se você escandalizar, me procura que eu te peço perdão depois. Você gosta de algum futebol, de algum time? Conversa com o Espírito Santo sobre o seu time. Ah, Tony, mas o Espírito Santo não se interessa por isso. O Espírito Santo é capaz de conversar com você sobre qualquer assunto, mesmo que ele não goste. Eu não sei se ele torce por algum time, espero que não. Com certeza os crentes daqui vão brigar se isso se tornar uma doutrina. Mas o que eu quero te dizer é: fale sobre qualquer assunto, mas fale. E espere para escutar. Converse com ele sobre sua professora de matemática. Converse com ele sobre seu chefe maravilhoso ou não. Converse com ele sobre seu cliente chato ou não. Deixe o Espírito Santo te ensinar a lidar com a vida. Isso é andar no Espírito. É andar com ele em todo o caminhar. Mas então cultiva a atenção ao Espírito, cultiva o foco, cultiva lembrar dEle, aleluia. Agora o próximo ponto da palavra, e se eu posso te pedir para você redobrar a atenção, eu vou pedir agora para você redobrar a atenção, que é como você escuta o Espírito. Diga se não é uma boa pergunta. É ou não é uma boa pergunta? Então a gente está falando que precisa ser guiado por Ele, certo? Mas como o Espírito Santo se manifesta? Como o Espírito Santo fala? 1 João 5,17 fala de 3 coisas que testemunham no céu e 3 coisas que testemunham na terra. Passa um pouquinho.
Passa. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia qual é o versículo certo. Quem me ajuda aí? 1 João 5, eu tenho certeza. Qual o verso? Me ajuda aí, meus colegas. 3 coisas testificam no céu. João? 3 na terra. 7, né? Vamos lá. Pois há 3 que dão testemunho. Pode passar. O Espírito, aí já é na terra. Deixa o versículo anterior. Ou é aí mesmo? É daí em diante? Pois há 3 que dão testemunho. Vamos lá. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Quais são as 3 coisas que estão ditas aí que dão testemunho? Verso 8. O Espírito, a água e o sangue. É porque aqui, ó, deixa eu começar a leitura aqui. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Repita comigo: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é o Espírito de Deus, Ele mesmo. A água fala da palavra, porque Jesus disse que aos discípulos: vós já estáis limpos pela lavagem de água pela palavra. E o sangue fala daquilo que se move no corpo, da vida que se move no corpo. O que faz o sangue no corpo? O que faz o sangue no corpo? Circula e transmite alimento, e transmite oxigênio, e circula vida, portanto. Então você vai perceber que o Espírito Santo fala conosco de 3 formas principais. Primeiro, ele fala diretamente. Segundo, ele fala através da sua palavra. Terceiro, ele fala através do corpo. Vou repetir. Como que o Espírito Santo fala? Diretamente. Irmãos, essa é a melhor desculpa, viu? Mas essa é a melhor de todas. E ele fala, e normalmente, às vezes você fica querendo ouvir assim, tipo aqueles filmes, né? Que se olha para uma nuvem e aparece Tony. Mas deixa eu te lembrar que o Espírito Santo fala de dentro para fora. Então é mais fácil você ouvir o Espírito Santo através de uma voz interior, que se parece com um pensamento, ou se parece com um sentimento. E quando você vai cultivando ouvir o Espírito Santo e agir de acordo com o que ele fala, você vai aprendendo a discernir qual é a voz dele e de qual não é a voz dele. Exemplo, você vai orar aqui para o Francisco e vem um pensamento, e você ora o pensamento que veio e fala: querido, correspondeu aí o seu coração? Sim. Aí você, pô, então foi de Deus. Se você pergunta, não correspondeu, não, eu não entendi nada, ele fala: isso, então fui eu, perdão. Então você vai discernindo como é a voz do Espírito Santo dentro de você. Mas tem um momento, e olha bem para mim, arregala os olhos. Tem um momento em que a voz do Espírito fica clara. Você aprende qual é o timbre, qual é o som, qual é o tom da voz do Espírito. Você já pensou que coisa linda? Coisa maravilhosa é você aprender a discernir a voz do Espírito e ele falar diretamente com você. Deixa eu perguntar, quantos irmãos aqui já ouviram o Espírito Santo falar consigo claramente? Fica com a mão levantada que eu vou dizer uma coisa e você vai dizer se não é verdade. Agora você sabe qual é a voz dele, não sabe? Você não sabe? Aleluia. Senhor, todos saibam a voz do Espírito.
todos saibam a voz do Espírito. Em Hebreus, não precisa abrir, em Hebreus diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Você percebe essa realidade? É o Espírito Santo ensinando a todos nós. Agora, é o Espírito Santo ensinando de qualquer jeito que Ele queira, falando diretamente e ensinando através da sua palavra, ou ensinando através do irmão. Às vezes o irmão vem falar com você uma coisa que o Espírito Santo mandou, e você fala: olha, querido, sinto que você deve fazer isso aqui, em relação à pergunta que você me fez. Aí você fala: não, coisa horrível, isso é coisa da sua carne. Primeiro pergunta ao Espírito Santo, porque ele diz que a gente não precisa ser ensinado pela carne de ninguém, mas a gente pode ser ensinado pelo Espírito Santo, mesmo que ele use alguém, porque os ministérios da palavra são dados à igreja. O ministério pastoral é dado à igreja. E é impressionante, irmãos, quando você tem uma ovelha, estou falando que tem um ministério pastoral, né? Quando você tem uma ovelha que é guiada pelo Espírito Santo, você fala uma vez com ela, ela obedece. Mas uma ovelha que não é guiada pelo Espírito Santo, você pode falar 1000 vezes, ela vai te resistir 1000 vezes, porque ela não aprendeu a ouvir o Espírito Santo de nenhum jeito. O Espírito Santo fala pessoalmente, e o Espírito Santo fala usando a palavra. O Espírito Santo fala usando a palavra. Você se lembra que foi assim desde o princípio? Quem se lembra? Como as coisas vieram a existir do nada? Lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Quem estava presente na criação quando só havia caos? O Verbo, a palavra. Lá em Gênesis 1 diz que tudo era um caos, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo onde estava? Escuta, estava o quê? Pairando sobre a face das águas. A palavra pairar tem o sentido de chocar. Então o Espírito Santo estava lá esperando Deus mandar a palavra. E quando Deus falou: haja luz, que fez o Espírito? Pegou a palavra e fez aquela palavra produzir luz. Deus está mandando a sua palavra agora de manhã. Deus está mandando a sua palavra agora de manhã. E o que está fazendo o Espírito Santo? Está pairando no seu coração, está pairando na sua mente, para que esta palavra gere vida. Amém? Se a palavra nesta manhã é sobre andar no Espírito, o que esperamos que nesta manhã aconteça é, depois daqui, a gente passe a andar mais no Espírito. Então, o Espírito Santo usa a palavra para gerar a realidade que Ele quer gerar. Então você precisa ter a palavra aí dentro. Amém? Por isso ler a palavra, por isso meditar na palavra, por isso escutar a palavra. E a terceira coisa que o Espírito Santo usa, ele usa a igreja, ele usa o corpo de Cristo. Sim ou não? Quem já recebeu uma palavra de Deus através de alguém? Vou exagerar. Quem já recebeu uma palavra de Deus através da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe? Olha, se você não aprende a valorizar seus irmãos, Deus vai ter que usar uma mula para falar com você. Gente, eu tenho uma dó daquela mula que falou com Balaão, mas você não imagina a dó que eu tenho. Eu tenho compaixão da mula. A coitada apanhando a rodo, porque alguém não estava discernindo a vontade de Deus. Desculpa, mas talvez haja entre nós algum irmão que se sente meio uma mula, porque Deus está falando para você através dele, e você não escuta, homem. Que ninguém entre nós se sinta como uma mula. Que ninguém entre nós se sinta como o último recurso de Deus na vida de alguém. Que entre nós haja humildade tal,
que a voz do Espírito seja discernida, até mesmo quando ela vem através de uma pessoa, de uma simples pessoa, de um simples irmão. Eu vou te dar alguns exemplos da Escritura que mostram esses 3 testemunhos. Primeiro, Filipe. Que história linda. Havia um etíope que tinha ido para oferecer sacrifício, estava de volta e no caminho estava lendo o quê? O que estava fazendo o etíope? Lendo as Escrituras, justamente quando falava de Jesus em Isaías. Qual é o testemunho que está presente aí? A palavra. Ele ficou incomodado com aquilo. De alguma maneira o desejo dele entender chegou diante de Deus. Aí o Espírito Santo pega e fala: Filipe, vai ao encontro dele. Filipe vai ao encontro dele, sobe na carroça dele e conversa com ele. E pergunta, que pergunta linda. Qual foi a pergunta de Filipe? Entendes o que lês? O que fala o etíope, o eunuco? Como eu vou entender? Se ninguém me explica. Aonde está o Espírito Santo aí? Nesse movimento, glória! Nesse movimento de um coração sedento, diante da palavra, de um obreiro preparado, cheio do Espírito, disposto a pregar o Evangelho e promovendo o encontro. E aí o Filipe explica o que estava escrito no texto de Isaías, falando da realidade do texto. E o que é que faz o etíope? Crê. E Filipe fala que ele precisava crer e ser batizado. E ele pergunta: tem água? Então me batiza. Eu pergunto aos irmãos: quem foi que converteu aquele homem naquela rapidez? Quem converteu? Quem é que convence o homem do pecado, das fichas do juízo? Quem é que guia toda a verdade? O Espírito. Mas quem estava lá? A palavra e a igreja estavam lá. A palavra estava lá, o irmão Filipe estava lá, e o homem quebrantado aceitou a operação do Espírito, e o milagre aconteceu. Se eu já te contei que eu vivi uma experiência parecida, eu não fui trasladado não, mas eu fui na casa de um irmão uma vez, a irmã falou: estou evangelizando esse homem aqui, e ele vai te levar no aeroporto, você me ajuda e continua pregando? Ok, o aeroporto era 1 hora de distância, eu tive 1 hora para pregar o evangelho para aquele irmão, isso me foi pedido pelo outro irmão que estava hospedando ele. Aí eu comecei a falar de Jesus e o homem fez a pergunta. Qual a pergunta? A pergunta mais maravilhosa que alguém pode fazer quando você evangeliza é: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele fez a pergunta. Aí eu falei: você tem que ser batizado, crer e ser batizado. Aí ele falou: então eu quero ser batizado. E eu estava numa ilha. Entendeu? O que é que tem numa ilha? Água. Aí ele: posso ser batizado? Eu falei: pode. Você quer ser batizado agora? Quero. Então pare o carro. Parou o carro. Eu mudei de roupa, estava com a mala indo para o aeroporto, botei uma roupa, fomos para o mar. Um mar estava bastante cheio de onda, bastante agitado. Foi o primeiro e único batismo na vida que eu fiz numa onda. Em vez de eu mergulhar o cara, a onda mergulhou ele. E quase me mergulhou junto. Eu dei uma pulada. A palavra, o Espírito e a igreja. Que coisa fantástica é quando os 3 estão juntos, dando um testemunho. O segundo e último exemplo, apóstolo Paulo, uma experiência direta com Jesus, foi ou não foi? O próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, lembra disso? Diretamente o Senhor. Aí, tudo que ele tinha da Escritura, do Antigo Testamento, que estava na cabeça dele, agora ficou confuso, porque ele achou que ele devia matar os seguidores daquele que apareceu para ele, mas agora ele percebe que aquele que aparece para ele é o Senhor dele. Então, para pôr as Escrituras em ordem, o que fez Deus? Primeiro deixou Saulo sozinho. Depois falou assim: agora você vai encontrar um irmão chamado Ananias. E quando ele fala sobre ir para a casa desse irmão,
Jesus fala assim com ele: lá te dirão o que te convém fazer. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para um grupo de irmãos essa semana. Qual dos 3 testemunhos é mais fácil você responder sim? O Espírito falando diretamente, a palavra ou uma pessoa? Qual dos 3 é mais fácil você responder, ok, amém, Senhor? Oi? Para ele a palavra, o que mais? O Espírito. Pode ser variar de um para o outro aí. Agora eu vou perguntar: qual é o mais difícil de você dizer sim? Pode falar. É mesmo? E para vocês? Se a gente tem aquela natureza meio soberba, é fácil a gente dizer assim: o Espírito Santo falou comigo hoje. Quando? Diretamente ao meu coração. Olha que espiritualidade maravilhosa. É fácil dizer: eu li a Bíblia hoje e o Espírito Santo me revelou um texto que eu já li muitas vezes. Que delícia. Mas aí chegou um irmãozinho que você mal conhece e te deu uma palavra. Quantos têm facilidade de dizer: Deus falou comigo hoje através do meu irmãozinho? Esse tem. Eu queria que você prestasse atenção agora na coisa, no testemunho que você tem mais dificuldade, porque é isso que está te atrapalhando a andar no Espírito. Se você tem facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, investe nisso e continua. Se você tem facilidade de ouvir o Espírito Santo através da Bíblia, medita dia e noite. Se você tem facilidade de ouvir o irmão, ouve o irmão, mas presta atenção no que você tem mais dificuldade e investe nisso. Por exemplo, se você está tendo dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, para tudo, cara, e vai ouvir a voz do Espírito Santo. E até você escutar, não pare de perguntar. Se você tem dificuldade de ler a Escritura e entender, leia mais, medite mais, dobre seu joelho e fala: me revela isso aqui. Se você tem dificuldade de ouvir os irmãos, deixa Deus tratar com seu orgulho e escuta os irmãos com mais tranquilidade. Agora eu pergunto para você: qual dos 3 é dispensável? O Espírito, a palavra ou o sangue? Qual dos 3 é dispensável? Nenhum. Você precisa dos 3 ou de um só? Dos 3 ou de 2? Dos 3. Você pode ouvir o Espírito Santo e se confundir. Aí você tem que ir para a Bíblia para conferir. Mas você vai para a Bíblia e entende o texto errado. Então pergunta um irmão mais experiente que você o que diz aquele texto de fato. Deu para entender? Não é uma coisa ou outra. São os 3 testemunhos: o Espírito, a palavra e o sangue. Vamos orar? Queria que você e eu orássemos agora. E a gente dissesse ao Espírito Santo assim: ó, acabaram minhas resistências. Eu estou falando pela fé, tá bom? Se a gente puder falar assim para Ele: Senhor, eu quero que acabe as resistências. Eu quero agora andar no Espírito. Nós cantamos uma canção hoje: eu navegarei no oceano do Espírito. Que coisa linda. Pode fechar seus olhos um instante e fazer a sua oração pessoal ao Senhor. Senhor, queremos ser uma igreja liderada pelo Espírito. Uma igreja que honra os 3 testemunhos que estão disponíveis para nós. Aquele que é dado pelo Espírito, que é dado pela palavra e que é dado pelo sangue que corre no corpo de Cristo. Controla a gente, Espírito. Queremos experimentar
Você comigo quer experimentar mais desse andar no Espírito? Fique de pé. Se você pode erguer suas mãos. Assume o controle, Senhor. Vamos fazer essa oração. Eu quero ceder a Ti, Espírito. Eu quero ceder a Ti. Não mais ceder à carne, porque ela não é a minha senhora. Quero ceder ao Espírito, que é o meu Senhor. Oh, Espírito Santo, assume o controle da minha vida, assume o controle dos meus dias. Abra, irmão amado, seu coração agora, sua boca, e pegue algo da palavra que falou com você e transforme isso em oração. Clame agora ao Senhor em cima da palavra. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Controla, Senhor, nossos relacionamentos. Controla a gente em nossos relacionamentos. Controla a gente em nossos afazeres. Controla a gente em nossa profissão. Controla a gente em nossa comunicação. Controla a gente em nossos cultos. Senhor, queremos cultos que Te agradem. Assume o controle dos nossos cultos. Assume o controle de nossos diálogos, de nossas conversas no WhatsApp. Irmãos, eu estava ali sentada e senti no meu coração de compartilhar isso. Quando Jesus falou com Maria, com Marta, sobre Maria ter escolhido a melhor parte, ele não se chateou com Marta porque ela tinha muitas coisas. Ele não falou com Marta, ele não destacou as muitas coisas, porque as muitas coisas a gente sempre vai ter. Mas Jesus falou com Marta assim: você anda distraída com as muitas coisas. Eu acho que cada um de nós aqui talvez se identifique, todos vocês, talvez se identifique comigo, né? A minha questão é a minha distração. A gente se distrai, e às vezes a gente se distrai com os problemas, é ou não é? Às vezes os problemas ocupam nossa mente de um jeito que nos toma, e também a gente distrai com as coisas boas. Entende o que eu quero dizer? Com as distrações da vida. Os filmes, as séries, as novidades, as boas notícias até que a gente tem no dia. A gente se alegra tanto com aquilo que a gente se esquece de focar naquele que trouxe aquela boa notícia, o autor da boa notícia, né? Então eu queria que a gente orasse em cima disso e buscasse ao Senhor em cima disso. Nesse sentido de cultivar a presença do Espírito Santo, nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor, mas vamos pensar nisso, no que nos distrai, que às vezes quando a gente chega até aqui, a gente vem já distraído, e quando a gente chega aqui até a gente pegar, né? Parece que a gente pega no tombo, porque estamos com a mente dividida entre muitos pensamentos, mas Ele está conosco, Ele está em nós, Ele está conosco. O Espírito Santo está aqui produzindo, Ele está aqui pegando essa palavra e fazendo tornar vida no nosso dia a dia. Então vamos agora tirar toda a distração, né? Vamos no nosso dia a dia, quando a gente acordar, falar: bom dia, Espírito Santo. Vamos começar hoje o nosso dia. Quando a gente for trabalhar, quando a gente for dormir, vamos sentar com o Espírito Santo, vamos fazer o saldo do dia. Eu me distraí mais ou eu me distraí menos hoje? Vamos conversar, Espírito Santo. Vamos fazer isso agora com o Espírito Santo. Amém? Não são as muitas coisas, vamos ter, mas é o quanto a gente se distrai com as muitas coisas.